TM, tá? Eu vou compartilhar a tela para iniciar. Deixa eu ver aqui se vai dar tudo certo. E, doutora Giovana, a Oi. gente está gravando a aula, tá bom? Tá, Porque no final a gente está disponibilizando para todas as pessoas que nos seguem no YouTube a aula, porque muitas vezes elas querem assistir novamente. Tudo bem por você? tudo bem. Tá bom? Então, pessoal, se vocês quiserem rever a aula, fiquem à vontade. O nosso canal do YouTube está como Liga Acadêmica de Dor Orofacial Forp USP, e todas as palestras que a gente fez pelo Google Meet estão disponíveis por lá. Tá dando para ver a tela? Tá, sim. Aqui eu tô Tá. com. Então Uhum. tá bom. Então vamos começar. Aqui então já a Gabi já apresentou, né? Além disso, da minha formação, eu também faço parte do grupo de estudo da Faculdade de Odontologia de Araraquara, que a gente chama de GAPEDOC, né? Que é o grupo de assistência, pesquisa e estudo em dor orofacial e cefaleia. E uma das coisas boas que esse isolamento social trouxe para a gente foi a aproximação, né, de um grupo de estudo em dor orofacial junto com a Liga, né, de dor orofacial. E já vários colegas meus vieram aqui, inclusive a nossa coordenadora do curso, que é a professora Daniela, e vocês já tiveram contato com alguns deles, né? Então, se alguém quiser seguir a gente, o endereço para o Instagram tá aí, tá? Então, hoje eu me revezo em pesquisa, né? Eu tenho a minha parte de pesquisadora e acho que eu nunca vou deixar de ter. Então, eu faço parte desse grupo, ajudo em orientações, em coorientações de projeto, e também faço a parte clínica, né, da DTM e da odontologia do sono. Então, essa é a clínica que eu trabalho em São Carlos. A gente formou uma equipe, depois de muitos anos de formado, né, eu trabalho com veteranos meus, mas a gente conseguiu formar a equipe que a gente queria para poder trabalhar junto, né? Então, a ideia é o que a gente faz, sentar, discutir caso, ver a melhor estratégia de tratamento, e aí cada um dentro da sua área. Se alguém também quiser seguir a clínica, fiquem à vontade, tá bom? A gente coloca, às vezes, algum conteúdo, algum vídeo, e se por um acaso eu falar algum nome comercial, eu quero declarar para vocês que eu não tenho conflito de interesse, não é merchandise, não é nada, porque às vezes escapa, tá? Então vamos lá. Vamos começar, então, falando o que é sono, né? Porque não dá para a gente entender qual que é a relação entre sono e dor se a gente não sabe o que é sono. Então, eu vou convidar todos vocês a pensar em casa o que seria sono. Porque quando eu faço essa pergunta, a maioria das pessoas me respondem que sono é descanso. É como se você colocasse o celular na bateria. Então, eu apago, né? Eu fico inconsciente. E não é bem assim, tá? Então, durante o sono, a gente sabe que a gente fica num isolamento parcial, mas que se houver algum tipo de ruído, a gente consegue reverter isso muito rápido, né? Então, por exemplo, você pode estar num sono muito profundo, mas se alguém gritar socorro, o que vai acontecer? Você acorda. Então, você reverte isso. Do mesmo jeito que quando a gente está dormindo, a gente também fica isolado de estímulos sensoriais, estímulos dolorosos. Mas se o estímulo for muito intenso ou durar por um tempo suficiente, ele pode fazer sim o paciente ou a pessoa acordar, tá? Então eu vou dar depois alguns exemplos quando a gente entrar nessa fase. Então, se o sono não é só descanso, porque, vamos conversar uma coisa. Nesse período de isolamento, eu sei que muitos alunos no começo ficaram até um pouco perdidos, né? E tiveram um tempo aí para assimilar tudo e ia dormir tarde, acordava tarde. E mesmo aquele dia que você ficava o dia inteiro na TV de pantufa, tá? Pantufa, Nutella, pipoca, e você dormia à noite. Então, se fosse só descanso, você descansa assistindo um seriado, você descansa lendo alguma coisa ou fazendo algum hobby que dá para se fazer em casa, né? E você descansa.
tá? Então, e tem uma outra coisa, durante o sono, para que o sono aconteça de forma correta e exerça todas as suas funções, a gente precisa de que o corpo trabalhe ativamente, tá? Inclusive o cérebro. Então tem liberação hormonal, tem uma fase que do sono, né, um estado do sono que é o sono REM dos sonhos, em que o nosso cérebro ele tá trabalhando, as ondas cerebrais dele são semelhantes às ondas cerebrais da vigília. Ele está trabalhando muito, o corpo ele trabalha de uma forma muito intensa para garantir uma boa noite de sono. Então, talvez o sono não seja só descanso. Hoje não existe definição para sono, tá? A gente não sabe exatamente o que é sono, por que a gente dorme, ou por que a gente sonha, mas a gente sabe que é uma necessidade humana básica, que todos nós precisamos ter, inclusive, como eu já comentei, a gente pode ficar o dia inteiro sentado no sofá e a gente vai dormir. Se vai dormir bem ou mal, isso é outra história, mas a gente vai dormir, tá? Mas a gente sabe que ele é importante, porque quando a gente priva uma pessoa de sono, a gente deixa essa pessoa sem dormir, a gente vê que várias funções do nosso organismo são comprometidas. Então a gente sabe que ele é importante por causa das funções que ele exerce, tá? E quando a gente olha essa foto, né, eu sempre penso, poxa, que delícia acordar assim. Essa pessoa teve uma boa noite de sono. E para a gente ter uma boa noite de sono, a gente precisa que o nosso organismo funcione, tá? Então, esse artigo aqui que eu coloquei para vocês, tá? Quem quiser se aprofundar, pode ler esse artigo. Ele traz muita coisa, mas ele aprofunda bastante. E ele diz, né, que o sono é um processo fisiológico essencial para a nossa recuperação física, fisiológica e física, consolidação de memória, o controle emocional, a nossa performance, o nosso aprendizado. O sono, ele é importante em todos esses aspectos, tá? Então, durante o sono, a gente tem reparação de célula e tecidos, que é onde a gente libera, por exemplo, o hormônio do crescimento. A gente não vai mais crescer, mas ele é responsável pela síntese proteica, tá? Então, se a gente tem alguma lesãozinha durante o dia que a gente nem sente, isso é recuperado durante o sono, tá? E o hormônio do crescimento, ele é um hormônio sonodependente, ele só vai ser liberado se você dormir, né? Então, a gente precisa ter a manutenção de funções físicas e mentais, a gente percebe que o aprendizado, ele é melhor e a consolidação da memória é melhor. Eu sempre digo para alunos, né, da graduação que eu já ministrei aulas sobre esse assunto, eu falo para eles, não queiram passar uma noite, querer estudar de véspera e passar a madrugada estudando, porque vai chegar na hora e vai dar branco. É melhor você estudar com um dia de antecedência e dormir bem, porque aí você vai consolidar essa informação, tá? Porque, por exemplo, durante um dos estados do sono, que a gente acredita que é o sono dos sonhos, você vai pegar tudo que você viveu no dia e vai jogar o que não é importante fora e vai memorizar aquilo que é importante, tá? E aí você vai colocar em gavetinhas no seu cérebro. E se você não consolida a memória, não tem, né, os ciclos do sono adequados, você vai dar branco na hora. Quem nunca teve essa sensação, nossa, eu vi isso e deu branco, né? Então tenha uma boa noite de sono antes de fazer alguma prova ou passar por alguma coisa em que você precisa do aprendizado. Tem se falado muito do ajuste do sistema imunológico, né? Então a gente sabe, por exemplo, tem estudos que mostram que pacientes que não dormiram bem, né, antes de uma vacina, não desenvolvem anticorpos como deveria. Então toda vez que um idoso ou uma criança vai ser vacinado, o que é recomendado, e até pra gente, tá, gente, é que o idoso e a criança, eles acabam tendo o sistema imunológico um pouco mais comprometido. E o sono comprometido em caso dos idosos, né? Então, garanta uma boa noite de sono antes e uma boa noite de sono depois, tá? Então, a gente percebe, teve uma época em que a vacina da gripe, acho que vocês já ouviram esse comentário, né? Ah, a vacina da gripe, na minha avó deu gripe. Deu gripe porque ela deve estar com problema para dormir e o sistema imunológico dela está baixo, tá? Então, os idosos que dormem bem, eles não têm
tantos problemas ou efeitos colaterais, por exemplo, com a vacina da gripe. Então, a vacina da gripe, ela não é culpada, é o nosso padrão de sono que é culpado, tá? E aí, então, a gente precisa entender como isso funciona. A gente fala que o sono, ele faz parte de um ciclo, que é o ciclo vigília-sono, que a gente chama de circadiano. Circadiano vem de cerca de um dia. Então, a gente dorme, estou falando um padrão aí, né? A gente dorme 8 horas e a gente fica em vigília 16 horas, né? Então, a gente acorda, toma um banho, um café da manhã, trabalha, faz alguma atividade de lazer, relaxante, depois a gente volta a dormir. Qual que é o grande problema atual? Quando veio a internet, que se criou a internet, começou com a luz elétrica, depois a televisão e depois a internet, a gente estica essa vigília, né? A gente chega em casa num período em que está anoitecendo, e o escuro, ele é necessário para a gente, a baixa luminosidade, ela é necessária para a liberação de melatonina, que é um indutor natural do sono, e a gente acende a luz. A gente liga o computador, a gente trabalha, a gente joga jogo, tá? E depois fica agitado para dormir. Então não adianta você querer apagar a luz e dormir, porque você não vai dormir, né? Você vai ter que esperar a liberação, que é uma liberação tardia de melatonina. Então, por causa de toda essa revolução que a gente teve na parte, começou lá na Revolução Industrial, né? A gente estica essa vigília e acaba sendo privado ou ficando restrito de sono. E isso é restrição voluntária de sono. Ou seja, se você não dorme 8 horas, você dorme 5 e está cansado e prefere ficar assistindo um seriado ou jogando jogo no computador ou não acha que dormir é perder tempo, né? Você está fazendo uma restrição voluntária de sono. E a gente sabe que o sono, a privação de sono, a restrição voluntária de sono, ele está muito associado, se você não dorme bem, você tem pressão alta, você pode desenvolver diabetes, você pode desenvolver doença do coração, facilita, tá? Facilita o desenvolvimento de doenças. E também prejudica o sistema imunológico. Então, agora a gente tem que também conversar um pouco sobre isso, sobre o que é mito e o que é verdade, tá? Se vocês pegarem revistas, né, fala-se muito sobre sono, já faz um tempo, e todo mundo se interessa por esse assunto, mas se vocês olharem para revistas ou reportagens, o que vocês vão ouvir? Você precisa ter 8 horas de sono, tá? Então, de acordo com a National Sleep Foundation, eles atualizaram aqui quantas horas, de acordo com a sua idade, né, você precisa ter de sono. Se a gente pegar um adulto jovem, ou mesmo um adulto, a gente vê que a gente precisa ter de 7 a 9 horas de sono, 8 horas é a metade, é o meio termo, tá? Então, todo mundo usa 8 horas. Só que a gente tem que respeitar algumas individualidades, né? Algumas individualidades existem pessoas que não precisam de 9 horas de sono, existem pessoas que precisam de 7. Então, a pessoa que dorme 7 horas ou dorme 6 horas e acorda disposto, pronto para um dia de trabalho, acorda feliz, acorda sem despertador, ela começa a achar que ela está devendo sono, tá? Eu já tive casos no consultório que o paciente chegou para mim, era um paciente de dor, e ele estava medicado para insônia, tomando remédio para insônia, sendo que a paciente, se ela não toma o remédio, ela dormia bem, só que ela dormia 6 horas e acordava disposta. E ela passava disposta o dia inteiro. Ela trabalhava, ia para academia, depois ela chegava em casa, plantava, aí ela dormia, ela acordava sem despertador, já levantava, já fazia café da manhã, já ia trabalhar, super bem. Então, não é uma paciente que a gente fala, nossa, ela não dorme 8 horas. Ela é o que a gente chama de pequeno dormidor. E tem também gente que precisa de mais, tá? Vocês veem aí a variação, tem pessoas que precisam de 10, 11 horas, né? Que são aquelas pessoas que precisam de mais sono, que é o longo dormidor. A grande maioria, que é o grande dormidor, a grande maioria precisa de 7 a 9 horas, tá? Então, 60% da população precisa disso.
mas não é 100% da população. Então, a gente tem que entender quantas horas a gente precisa. E isso a gente só consegue entender a partir do momento em que a gente tira essa restrição voluntária de sono e a gente começa a ver quantas horas a gente dorme acordando sem despertador. O que na rotina, atualmente está um pouco mais fácil, mas na rotina em que a gente tem nossos compromissos presenciais, talvez isso não seja tão possível, né? Então, quando a gente passa isso para um paciente, a gente tem que tentar encaixar isso dentro da rotina dele, tá? Bom, e essa daqui, então, é a arquitetura do sono, tá? Eu vou explicar aqui para vocês, mas acompanhem comigo, apesar que o mouse funciona, tá? Então, isso daqui é o que a gente considera um ciclo uma noite de sono, considerando um indivíduo que dorme 8 horas por noite. Se eu preciso de mais tempo, de 9 a 10 horas, eu vou ter essa mesma arquitetura, só que de uma maneira um pouco esticada. Ela vai acontecer essa mesma arquitetura em 10 horas. Se eu sou uma pessoa que preciso de 6 horas de sono, vai acontecer essa mesma arquitetura do sono, só que em 6 horas, tá? O que não pode acontecer é você dormir 6 horas e não ter esses 2 ciclos aqui. Então, a gente tem normalmente cerca de 5 a 6 ciclos por noite para se sentir bem. Então, aqui, essas primeiras 4 horas a gente considera como sono essencial, tá? Então, a gente está aqui em vigília, a gente entra aqui em N1, que é um sono superficial, que é aquele sono em que qualquer coisinha acorda a gente, tá? Aí a gente vai aprofundando para o N2 e a gente vem para o N3. Percebe como esse N3 aqui, ele é longo no primeiro ciclo? Cada um desses daqui, ó, é considerado um ciclo, tá? Então, ele é muito longo, certo? Por quê? Porque esse daqui é o sono de recuperação tecidual. E aí é que a gente vem para o sono dos sonhos, que ele é importante para o controle emocional, consolidação de memória. Ele é um pouquinho menor, tá? Aí a gente vem para cá, ó, aprofunda de novo, porque a gente não fica assim, começa leve e termina a noite no sono profundo. A gente vai seguindo esses ciclos, tá? Então a gente vem aqui, ó, para o segundo ciclo. N1, N2, N3, N2. Percebam que o N3 diminuiu um pouquinho, tá? E aqui o N3 vai diminuindo. Então, essas daqui seriam as 4 horas essenciais. As outras 4 horas é chamado de sono acessório, que de acessório não tem nada, eu não sei quem criou esse termo. Porque, olha aqui, a gente começou o próximo ciclo aqui, o N3 é menor, mas olha o REM, que é o sono dos sonhos, tá? Perto dos primeiros ciclos. Então, a gente diminui o N3, tá? A gente passa a ter o sono não REM, que é N1, N2 e N3, ele fica diminuindo e o REM, ele fica aumentado de tempo, tá? Então, por isso que não adianta a gente dormir ali 4, 5 horas, porque a gente não vai ter consolidação de memória, um pouco, tá? E aprendizado, mas a gente precisa cumprir esses 4, 5 ciclos, esses 5, 6 ciclos completos, tá? Porque eu sempre costumo falar, o sono essencial, ele é o arroz, feijão, salada arroz, feijão, salada e bife, tá? Agora, fica todo dia só no arroz, feijão, salada e bife. Vai ficar uma coisinha chata, né? De vez em quando a gente precisa ter um nhoque, um brigadeiro. Então, eu falo que o sono REM é o brigadeiro, tá? Esse sono acessório, que de acessório não tem nada, é o brigadeiro, tá bom? Então, vamos falar então um pouquinho da relação entre dor e sono, tá? Depois, se vocês tiverem perguntas sobre o sono, vocês me falam. Não dá para aprofundar muito, mas se alguém tiver alguma dúvida, pode me perguntar, tá? Então, a relação entre dor e sono, né? O que a gente sabe? A primeira coisa que a gente precisa diferenciar, e aqui, gente, é a referência desse artigo. Eu colei aqui e esqueci que está aqui.
é que a gente tem a dor aguda e a dor crônica. Acho que isso já foi falado para vocês em outras palestras, mas a dor aguda, ela é periférica, normalmente a gente identifica um fator causal, ela é curta, né? E é uma dor que leva a uma resposta comportamental. Então, é aquela dor que a gente precisa sentir porque ela avisa que algo está errado. E se a gente fizer uma intervenção local, imagina uma dor de dente. Uma vez que você tem ali uma pulpite, por exemplo, e você trata, o que acontece? A dor passa, tá? Agora, a dor crônica, ela é considerada a partir de 3 meses de dor, né? Que você tem uma dor crônica frequente. Atualmente, a dor crônica primária, ela é categorizada quando você não tem nenhuma mudança estrutural, tá? A etiologia dela é central, a gente sabe que tem mecanismos centrais envolvidos, né? Eles compartilham mecanismos de sensibilização central, disfunção de sistema inibitório descendente, ela tem uma resposta comportamental depressiva, então o paciente, ele não vai procurar ajuda, né? Ele tende a ficar quietinho, se isolar socialmente, né? E se você fizer só uma intervenção local, por exemplo, no caso de DTM, né? Então eu tenho uma DTM crônica. Se eu fizer uma intervenção local só colocando, por exemplo, uma placa, a gente sabe que a intervenção local não resolve muita coisa se ela não estiver associada com mecanismos centrais de tratamento, tá? E hoje a gente sabe que a dor crônica é considerada uma doença, né? Inclusive, ela vai ser incluída na próxima, no próximo CID, Classificação Internacional das Doenças. Ela vai ser, acho que, o item 11, e a dor crônica primária, que é assim, que a gente não tem alteração estrutural, ela tá lá, tá? Então, ela vai ser incluída no CID como uma doença, tá? Esse artigo aqui do Daniel Clown, ele é um artigo sensacional em que ele fala da dor crônica como doença, e ele fala quais são as implicações na clínica, né, de você ter, como que é o manejo dessa dor crônica. E aí, quando a gente pensa em sono, né, como é que isso interage? Então, a gente sabe, por exemplo, que existem algumas dores que são muito intensas, que elas são capazes, sim, de acordar o paciente, porque, como eu disse para vocês, nós estamos isolados parcialmente. Dependendo da intensidade do estímulo ou da duração do estímulo, a gente acorda por causa da dor. Então, vamos pensar, por exemplo, numa pulpite, tá? O paciente nem consegue dormir, para falar a verdade, mas se ele pega no sono e dói, e a gente sabe, quem já passou por endodontia, em que a pulpite, ela piora, né, quando a gente deita a cabeça, ele não vai dormir direito, ele vai ficar com o sono fragmentado. Casos que eu já vi, por exemplo, paciente que tem herpes zoster, tá? Não é herpes simples, não. É herpes zoster acometendo o nervo do trigêmeo, tá? Então, é um caso de um vírus, né? O vírus da catapora, ele tá ali, quem já teve catapora, ele fica ali, que nem o vírus do Epstein-Barr, e quando você tem o sistema imunológico comprometido, aparece, né? Então, você tem que esperar o ciclo do vírus, mas a dor é muito intensa. Então, você acorda durante o sono. Um outro exemplo que aqui todo mundo já viveu, quando você vai para a praia, esquece de passar protetor solar. Você fica tudo vermelho, né? Então, é uma hiperalgesia. A pele, ela tá queimada, ela deixa você com hiperalgesia. Quem nunca aqui numa dessa não acordou porque ardeu as costas, e aí você se mexe, arde e você acorda. Então, o sono, ele fica fragmentado, tá? Só que quando o sono fragmenta, a gente sabe que ele aumenta a intensidade de dor, né? Então, assim, se a gente pegar pacientes, indivíduos saudáveis, e privar esses pacientes de sono, hoje não se pode privar totalmente, né? Não é ético você privar um paciente, mas você pode privar ele de alguns períodos de sono. Então, você vai privar ele 4 horas de sono, ele vai dormir só 4 horas, ou você não vai deixar ele ter o sono REM, né? Então, cada vez que o paciente entrar em sono REM, ele é acordado. E aí a gente sabe que esse paciente, mesmo que ele não tenha dor, ele fica hipersensível, ele começa a sentir uma dorzinha aqui e uma dorzinha lá. Só que, como eu disse para vocês, a dor aguda a gente resolve, né? Então, o paciente não dormiu uma noite,
por causa de uma pulpite. Ele vai procurar ajuda, porque a dor aguda, ela tem essa característica de alerta, o dentista vai tratar e ele vai dormir tranquilamente na noite seguinte. E ele dormindo bem, a gente sabe, então, que esse ciclo é quebrado. O problema é quando a gente entra, então, na dor crônica. Porque hoje existe evidência de que existe uma maior tendência, uma maior quantidade de evidências de que o sono, ele fica prejudicado antes do paciente ter dor crônica, tá? Então, parece sim que o sono ele é um fator de risco que predispõe à dor crônica, tá? Mas uma vez que eu tenho a dor crônica, eu começo a fragmentar o sono. E isso daí vai virando uma bola de neve, um círculo vicioso. E quando eu preciso tratar uma condição de dor crônica, eu preciso cortar esse ciclo, tá? E fora isso, a gente sabe que a dor crônica, ela vai desenvolvendo quadros de ansiedade, de sintomas de ansiedade, de sintomas de depressão, e aí a gente vai tendo algum problema em relação a isso também, porque o sono também, a gente sabe, por exemplo, que um paciente que tem insônia, se ele não dorme bem, ou se uma ou outra noite vocês não dormirem bem, a gente sabe que a sua ansiedade vai estar aumentada em mais ou menos 30%, tá? E aí você sabe também que existe um círculo vicioso entre dor e aspectos emocionais, eles andam juntos, né, na dor crônica. Então aí percebe que vai virando uma bola de neve, tá? E a gente tem que citar aqui as síndromes de sensibilidade central, eu não sei se em algum momento alguém já ouviu isso, mas a síndrome de sensibilidade central, elas são condições similares e que são sobrepostas, onde a gente não encontra nenhum dano estrutural, tá? E elas têm o mesmo mecanismo, que é o mecanismo de sensibilização central. Então, existem diversas doenças que são classificadas nessa síndrome, e elas são agrupadas em dor crônica primária, e entre elas está a DTM, tá? A DTM, a lombalgia crônica, tá, gente? A cervicalgia crônica. A gente sabe que as cefaleias primárias, que são a migrânia, que é a enxaqueca, a enxaqueca é a doença, né? Não é qualquer dor de cabeça que a gente chama de enxaqueca. Então, ela é chamada de migrânia. A migrânia crônica, a cefaleia tipo tensional, que é uma cefaleia primária também. Aqui também tem a fibromialgia, e aqui também tem a síndrome do intestino irritável. E a gente também sabe que essas condições, elas se sobrepõem, porque é muito frequente a gente pegar um paciente de DTM, dolorosa, né, crônico, e esse paciente também apresentar cervicalgia, apresentar cefaleia primária, lombalgia, fibromialgia. Eu já tive alguns pacientes que eles marcam a dor exatamente no intestino, né? E aí a gente pergunta, seja eu sinto, mas nenhum médico encontra nada, né? Não encontra nada porque talvez o problema não esteja ali na periferia, tá? Seja esse mecanismo comum de sensibilização central, tá? Então, quando a gente vai avaliar os distúrbios do sono, né, em adultos que vivem com dor crônica primária, então essa meta-análise, ela é sensacional, é uma meta-análise que foi muito bem conduzida, topo de pirâmide, tá? De evidência científica. Então eles trazem alguns achados importantes, mas aí eles juntaram todas essas condições de dor crônica, né? Dessas síndromes de sensibilidade central e classificaram como dor crônica, tá? Que é a dor crônica primária. E aí eles trazem, eu não vou me aprofundar muito, mas eles trazem alguns highlights aí, né, pra gente grifar. Então, pacientes com dor crônica, quando comparado com pacientes saudáveis, eles têm um tempo total de sono reduzido, então eles dormem menos, um aumento na latência do sono. O que significa isso? É normal a gente demorar até 30 minutos para dormir. Não achem que a gente apaga a luz e já dorme,
tá? É normal a gente demorar 30 minutos para dormir, e isso a gente chama de latência do sono. Só que eles têm essa latência aumentada, então eles têm dificuldade em iniciar o sono. A partir de 30 minutos, né, se você estiver no escuro, quietinha e tiver dificuldade para iniciar o sono, aí a gente pode pensar em algum distúrbio do sono, tá? Eles fragmentam muito o sono. O que que é a fragmentação do sono? Lembra que eu disse que às vezes a gente chega no sono profundo e aí, na fragmentação, a gente superficializa esse sono, no momento em que não é para superficializar. Eles também apresentam um aumento no estágio N1 do sono. Qual que é o estágio N1 do sono? É aquele estágio de sono leve. Então, se eu tiver, por exemplo, eu preciso de um estímulo de dor muito menor para fragmentar o sono do paciente do que se eu tiver na N3, que é o sono profundo. Então, talvez essa fragmentação do sono aumentada nesses pacientes acontece porque eles têm um aumento no estágio N1, onde é mais fácil eu fragmentar o sono. E quais são os distúrbios do sono que estão mais prevalentes em pacientes de dor crônica? É a síndrome da apneia obstrutiva do sono e a insônia, tá? Então, vou falar para vocês, depois que eu falar de DTM, o que são esses distúrbios do sono. A gente tem aí uma quantidade enorme de distúrbios do sono, tá? Eles podem se sobrepor, mas a gente vai focar nesses dois. Por que a gente vai focar nesses dois? Porque a disfunção temporomandibular, em outras lives já foi falado, né, essa classificação, é um conjunto de condições musculoesqueléticas e neurovasculares que envolve as ATMs, os músculos da mastigação e as estruturas associadas. Então, o termo DTM é um termo de várias condições. Eu, como especialista em DTM, dentro da minha prática, né, clínica de DTM, eu sei que não adianta eu avaliar um paciente e diagnosticar o paciente com DTM. Isso não diz muita coisa, tá? Então, a DTM, ela tem nome e sobrenome. Então, por exemplo, o paciente, ele tem... Vou falar de uma avaliação que eu fiz hoje, tá? O paciente tem uma DTM dolorosa, que é dor miofascial e artralgia, então dor miofascial com espalhamento, de acordo com o DC, e uma artralgia, que é uma inflamação articular, e uma DTM não dolorosa, que é o deslocamento do disco com redução em ATM direita, tá? Então eu dei nome e sobrenome, é muito diferente de eu falar, olha, o paciente tem DTM, tá? Quais são os principais sinais e sintomas? A dor, ela está presente na maioria dos pacientes que procuram o tratamento. A gente sabe que se eu sair na rua e examinar as pessoas, eu vou encontrar muito mais sons articulares. Mas dentro da clínica, o paciente procura a gente por causa de dor, tá? A gente sabe que a DTM, ela é uma condição musculoesquelética. Condição musculoesquelética, ela tem que ser agravada pela função, ou a gente, durante o exame físico, que a gente vai pedir para o paciente fazer as funções de abertura, lateralidade, a gente tem que tentar provocar essa dor, ou durante a palpação, né, o exame de palpação em músculos, né, e a TM também a gente tem que tentar reproduzir a dor que é familiar para o paciente. Porque se eu pegar qualquer um de vocês e palpar uma masseter, ou palpar a articulação, e vocês não têm um relato de dor, vai doer um pouquinho, é normal, tá? Mas não pode ser uma dor familiar, uma dor que é a sua queixa, tá? E as limitações também, né, dos movimentos mandibulares. Então, o paciente pode estar com restrição de abertura bucal, isso nem sempre é articular, na verdade, na minha percepção clínica, na maioria das vezes é muscular e não articular, a gente tem que saber fazer esse diagnóstico diferencial, tá? Mas eu só coloquei isso para revisar e dizer para vocês, então, que ela é uma das condições, é uma das síndromes de sensibilidade central. E ela, na maioria das vezes, nunca vem sozinha, tá? Ela sempre vem acompanhada das outras síndromes de sensibilidade central. Então, se a gente for ver o que acontece em pacientes com DTM dolorosa, aqui, na verdade, eles colocam aqui no texto joint disorder, mas eles avaliam também a parte muscular, a gente vê que os distúrbios mais prevalentes, tá?
isso foi feito por um estudo de polissonografia, é a insônia e a SALS, assim como como a gente viu no artigo que pegou todas as dores crônicas primárias, tá? E essas dores crônicas primárias, né, que essas síndromes de sensibilidade central, elas compartilham a mesma queixa, a queixa de sono não restaurador. Então, ou o paciente fala que acorda muito durante a noite, ou ele fala que acorda com a sensação de não ter descansado. O que é mais preocupante ainda é que dessas 53 pessoas, 45,3% tinha um distúrbio do sono, tá? 26,4% tinha 2 distúrbios do sono e 17% tinha 3 ou mais distúrbios do sono. Num total, 80% dessa amostra tinha algum tipo de distúrbio do sono, tá? O que é insônia, né? Eu falei, vamos focar na insônia e na síndrome da apneia obstrutiva do sono. A insônia é dificuldade persistente, então não adianta você não dormir uma noite e achar que você está com insônia, tá? A gente acompanha, o paciente tem que ser acompanhado, isso tem que estar sendo frequente na semana, e isso também tem que ter um tempo de duração para iniciar o sono, na duração do sono, ou para você manter o sono, tá? Ou a qualidade do sono. E isso acontece, isso tem que acontecer apesar de oportunidades e circunstâncias adequadas para dormir. Então, hoje, muita gente sofre de insônia, entre aspas, porque não se dá as oportunidades e as circunstâncias adequadas para dormir, tá? Então, antes do médico, né, não é o cirurgião dentista que faz isso, mas antes do médico pensar em tratar esse paciente de forma farmacológica, com fármacos, ele precisa garantir que esse paciente tenha a oportunidade e circunstâncias adequadas, porque às vezes só de você oferecer isso, o paciente então deixa de reclamar de insônia, deixa de ter a queixa de insônia. E mesmo assim, ainda você tem que resultar em alguma forma de prejuízo durante o dia. Então, sonolência, você está com falta de produtividade, cochilando em horário inadequado, tá? Isso é a insônia. E a síndrome da apneia obstrutiva do sono, não sei quantos de vocês já tiveram contato com isso, ela é caracterizada por episódios repetidos de obstrução completa. Então, a gente sabe, por exemplo, aqui nessa imagem, ó, que a língua, ela vem, a gente perde um pouco, a gente perde o tônus muscular, a língua, ela vem para essa região, e aí, quando eu tenho o bloqueio total do ar, a gente tem a apneia, que é uma obstrução completa, e quando eu tenho um bloqueio parcial, é a hipopneia. E é nesse bloqueio parcial aqui que acontece o ronco, tá? Como que é o perfil de um paciente com SALS? Então, 93% deles têm um ronco alto e frequente, 81% deles tiveram um ganho de peso nos últimos 5 anos, e o ganho de peso, ele predispõe à apneia, mas o sono inadequado, porque a apneia, ela também fica fragmentando o sono, ela predispõe o paciente também a engordar, porque isso trabalha com o hormônio, né, da leptina e da grelina. Então, o hormônio da saciedade, ele fica prejudicado quando eu não durmo bem, tá? Então, a sonolência excessiva durante o dia, mesmo ele dormindo, tá? Aí 8 horas por dia. Normalmente, o paciente de apneia, ele não percebe que ele ronca alto e nem que ele para de respirar. Isso normalmente é testemunhado por alguém que já viu ele dormir ou pelo companheiro de quarto. Ele acorda com a sensação de não ter descansado e muitas vezes essa apneia, ela vem junto com a insônia, tá? Então, o paciente tem dificuldade inicial, manter o sono, boca seca. A gente sabe que a apneia obstrutiva do sono, ela por si só pode aumentar a hipertensão arterial sistêmica. A cefaleia matinal, que muitas pessoas associam com o bruxismo do sono, essa dor temporal, né, que o paciente acorda e passa depois que ele toma café da manhã, pode ser de apneia, tá? E não do bruxismo do sono. A gente tem uma cefaleia matinal. Esses pacientes, eles sofrem muito mais acidentes, né,
por sonolência, então acidentes em estrada, tá? E o paciente com síndrome da apneia obstrutiva do sono, a maioria são homens, tá? Ela comete mais homens e pode levar até a disfunção erétil, tá? Então, o que que a gente sabe, né? Que a qualidade do sono, aí foi feito só com a qualidade do sono, quando ela está comprometida, ela é um fator de risco para o desenvolvimento da DTM. Então, não sei quantos de vocês acompanharam aquele estudo prospectivo, que foi o OPERA, mas dos pacientes que desenvolveram DTM, 73% deles apresentaram uma deteriorização na qualidade do sono. Então, se eu tenho uma qualidade do sono comprometida, eu tenho duas vezes um risco maior de também desenvolver DTM. Então, e a apneia obstrutiva do sono também é um fator de risco para a DTM, tá? E está associada à DTM crônica. Então, quando eu tenho uma DTM que está ali aguda, acabou de ter a incidência daquela DTM, o que acontece? Eu posso cronificar por causa da apneia obstrutiva do sono. E a gente sabe que pacientes com DTM também têm um aumento de fragmentação do sono. Então, o que isso significa? Pacientes com DTM crônica, eles acabam tendo aí por volta de 6, a gente chama de ativação cortical, tá? Então, é como se o seu cérebro despertasse, mas você não acorda. Se essa ativação cortical demorar mais que 15 segundos, aí você vai ter o despertar consciente, tá? Então, por hora, eles têm esse despertar, que eles não percebem que eles acordaram, 6 vezes, tá? Durante a hora. Se a gente pensar que a gente tem um episódio desse a cada 10 minutos, tá? Então, paciente fragmenta o sono a cada 10 minutos. E em indivíduos saudáveis, é normal você ter uma certa fragmentação do sono, só que essa fragmentação do sono é bem menor, né, por hora, tá? E isso traz algumas implicações clínicas para quem trata, para cirurgiões dentistas que tratam dores crônicas, como, por exemplo, a DTM. Então, qual que é a implicação disso? Se a gente sabe que essas duas associações, que essas duas condições, elas estão associadas e que elas se retroalimentam, a gente tem que conversar com o nosso paciente sobre sono. Então, é o que eu falo assim, e não é perguntar, você dorme bem? Porque tem gente que conversa e fala, você dorme bem? Eu durmo. Tá bom, eu durmo. Não, tá? Você tem que entender as características, né, desses distúrbios e você fazer até uma anamnese guiada, se você tiver essa familiaridade, ou existem questionários que você pode pedir para o paciente responder e dar uma pontuação, e não trabalhar só com a pontuação final do questionário, mas ver com o paciente item por item, que aí você vai conseguir identificar se você precisa encaminhar esse paciente ou não, tá? Então, quando que a gente deve encaminhar o paciente para uma avaliação formal de sono? Então, a gente tem que encaminhar o paciente, quando a gente vê esse tipo de coisa, esses tipos de relato, a gente precisa encaminhar para um médico especialista em medicina do sono. Não adianta encaminhar para um médico, por exemplo, quando a gente percebe que tem SALS, normalmente ou é o pneumologista ou é o otorrino. Mas você tem que indicar para o pneumologista ou para o otorrino que tem especialização em medicina do sono. Quando a gente observa insônia, a gente pode encaminhar tanto para o psiquiatra ou como para o neurologista, mas eles precisam ter formação, né, especialização na área de sono. E agora, então, está abrindo várias outras áreas, a gente já tem pediatras com especialização em sono, endócrino com especialização em sono, então isso está sendo bem legal. Então, se a gente perceber que esse paciente tem uma sonolência diurna persistente, é lógico que em um ou outro dia a gente vai se sentir sonolento, é normal se sentir sonolento depois do almoço, tá? Mas isso não pode ser algo persistente ou uma fadiga, apesar de você ter uma quantidade adequada de sono.
Então, o paciente dormiu 8, de 7 a 9 horas, e ele fica sonolento e sente fadiga, tá? O ronco alto, acompanhado por aquelas pausas na respiração, dificuldade para iniciar o sono, e o sono não reparador, né, a sensação de acordar sem ter descansado, apesar da quantidade adequada de sono, tá? Dores de cabeça ao acordar e a sensação desconfortável em pernas, né, que ocorre quando a gente deita, mas ela melhora com o movimento ou com o andar, tá? E aí a gente está falando de distúrbios do movimento que em menor grau eles estão associados com condições crônicas, né, de dores crônicas primárias, tá? Por que eu falei que apesar de ter a quantidade adequada, né, então eu não consigo iniciar o sono apesar de ter a oportunidade para dormir? Porque muitas pessoas, elas têm uma insônia por má higiene do sono, a gente não sabe como dormir. O cérebro, ele gosta de condicionamento, ele gosta de condicionar. Por exemplo, gente, desculpa, eu vou ter que tossir. A gente, por exemplo, você acorda, você pode comer 10 horas da manhã, mas no horário que você está acostumado a almoçar, meio-dia, meio de meia, 1 hora, o que vai acontecer? O seu estômago vai pedir para comer, porque o cérebro ele gosta de saber a hora que ele vai acordar, a hora que ele vai se alimentar, a hora que você tem que se alimentar, ele gosta de saber disso, tá? Então você tem que manter um horário regular para deitar e acordar. Eu sei que na rotina atual é normal, é muito difícil, mas a gente precisa, em casos de insônia, o paciente ele precisa estar ciente que ele tem que ter 1 hora, uma quantidade de sono, né? E aí a gente tem que trabalhar para ver qual é a quantidade dele. E aí ele vai ter um horário para deitar. E a partir desse horário para deitar é que ele tem que programar todo o resto do dia, tá? A gente pede para só ir para o quarto na hora de dormir. Por quê? Porque, gente, quarto não foi feito para assistir televisão. Eu não sei por que as pessoas têm o hábito de ter televisão no quarto, tá? Se você deita na cama e fica lendo, a cama, tem gente que usa a cama como sala de jantar, ou fica mexendo no celular. Quando você deitar na cama, o seu cérebro vai pensar: agora eu tenho que assistir filme, eu vou ler ou eu vou dormir? Então, cama é para dormir e para atividade sexual. Nada mais que isso. E a gente pede para ir só na hora de dormir, porque se você não estiver com sono, não adianta também você ficar rolando na cama, tá? Então, por exemplo, eu fui para a cama e perdi o sono. Sai da cama, vai para algum lugar onde você deixe de preferência uma luz amarela, não essas luzes de LED que a gente tem hoje, uma luz amarela em penumbra e faça alguma coisa que seja entediante. Leia algo entediante, que aí o seu sono vai voltar. O seu sono voltando, você então vai para a cama e dorme, tá? Porque se você ficar rolando na cama, você vai associar que na hora que você deitar na cama, você não vai dormir. Isso não é legal. Tomar cuidado com os cochilos. Tem pessoas que funcionam bem com cochilinho depois do almoço, tem pessoas que não, tá? Quem funciona bem com o cochilinho depois do almoço, você tem que fazer esse cochilo depois do almoço e esse cochilo tem que durar de 30, no máximo 40 minutos. Mais que isso, gente, dormir 1, 2 horas, isso vai roubar o seu sono da noite. E aí você não vai ter sono à noite mesmo. Quando a gente for deitar para dormir, ou um pouquinho antes da gente dormir, a gente tem que bloquear todo o ruído e eliminar a luminosidade ao máximo, tá? Então, hoje existem celulares aí que a gente fala que tem um filtro, mas de qualquer forma você está interagindo com o celular. Então, o que é legal hoje? Para quem gosta de livro, por exemplo, ligar um abajur um pouco longe de você, onde você possa enxergar, e ler um livro, tá? Ler um livro que não seja muito empolgante também, com a luz ali amarela. Ou, o que mais que a gente pode fazer nesse sentido? Bom, o ideal, gente, é deitar e tentar dormir em 30 minutos. Evitar fumar, consumir álcool ou cafeína pelo menos 6 horas antes de dormir. Então, quem gosta de tomar um cafezinho à tarde,
toma cuidado, porque 6 horas antes de dormir não é para se tomar café, tá? 6, 7 horas da noite não é para tomar café. Eu conheço gente que toma energético 7 horas da noite, tá? Para ir treinar, tá bom? Eu tô terminando, tá, gente? Fazer refeições leves, mantenha-se ativo. O importante é não fazer atividade física, pelo menos 3 horas antes de dormir, porque a atividade física ela aumenta a temperatura central do corpo e para dormir a gente precisa ter uma diminuição da temperatura central do corpo, tá? E cuidado com o uso de medicamentos sem orientação médica. Uma vez que você fez a higiene do sono, você está seguindo todos esses passos, tá? Por alguns meses, tá? E aí nada melhora, aí sim você tem que procurar um médico para resolver a insônia, tá bom? Então, as considerações finais, a relação entre dor e sono, a gente sabe que é complexa. No tratamento de pacientes com dor, os clínicos devem sempre investigar as queixas de sono e, se necessário, então, encaminhar para uma abordagem multidisciplinar em equipe, tá? Então, a gente trata junto com o especialista em sono, porque essa é a estratégia mais eficiente. Aqui eu deixo para vocês os meus contatos. Quem quiser seguir, precisar mandar e-mail, eu estou à disposição. A palestra foi ótima, Giovana. Eu particularmente gostei muito, achei muito interessante. Certeza que o pessoal também achou. A gente teve algumas dúvidas aqui no chat. Eu vou ler para você. Então, a primeira pergunta foi a Irã que mandou. Ela o que acontece com pessoas que acordam durante a noite, ou se a gente acorda 7 horas da manhã, mas voltamos a dormir porque não temos nada para fazer? Se você voltou a dormir, é porque provavelmente o seu relógio biológico, ele entende que você tem que acordar às 7 horas da manhã. Se você acordar às 7 horas da manhã, mesmo que você não tenha nada para fazer, se você tiver mesmo realmente cumprido o seu horário de sono, você não vai dormir de novo, tá? Então você volta a dormir porque você está precisando de sono, e muitas vezes é por privação de sono, tá? Aí a gente teve uma outra pergunta, a Sara que mandou. Ela pergunta assim: professora, eu durmo muito fácil, mesmo se eu mexo no celular, ou não estou acalmando ou não vou acalmando antes das atividades. Isso atrapalharia de alguma forma no subconsciente, por exemplo? Isso é muito individual, tá? Se você faz isso, dorme mesmo fazendo isso, você dorme rápido e você acorda com a sensação de não ter descansado ou precisa de despertador para acordar, porque o ideal é a gente acordar sem despertador. Se você acorda com despertador, você está devendo sono para o seu organismo. E você, tá bom, eu durmo super fácil, e aí eu acordo, mas eu acordo sem ânimo. Porque assim, você tem que acordar, abrir a janela, falar bom dia, tá disposta para trabalhar e dar um beijo no cachorro ainda, tá? Se você acorda assim, tudo bem. Agora, se você não acorda assim, a gente precisa rever, porque isso pode estar comprometendo a qualidade e a quantidade do sono. Certo. A Ira mandou outra pergunta aqui, ela perguntou assim, o que você acha sobre aqueles aplicativos de sono? Acho que melhoram a qualidade, prometem melhorar? Eu não sei, é porque tem muitos aplicativos, né? Tem alguns aplicativos que falam que monitoram o sono, né? Mas a gente não tem nada validado. Agora, existem alguns aplicativos de meditação, né? Então, de meditação, até recentemente eu li um estudo, essa semana eu li um estudo de musicoterapia para sono, tá? Mas isso é muito individual, então tem pacientes assim, que se você fizer musicoterapia, você falar para ele colocar, mas aí tem que ser piano, órgão, mais sensação de orquestra, tá? Baixinho, isso induz o sono do paciente. Mas dependendo do paciente, ele vai começar a curtir a música, então não vai dar certo. Então, existem alguns aplicativos de meditação para você meditar e dormir. Se você é um paciente que consegue
ir meditando, desligar, vai dar certo. Mas se você é aquele que o som atrapalha, que você fica irritado, não faça isso, tá? Mas não existe nenhum estudo comprovando que é muito do perfil, tá? Do paciente. Aplicativos, então, que ajudariam você a relaxar, né? Esses 30 É, minutos. Entendi. não, Tá, joia. Aí a gente teve uma pergunta da Bruna, ela mandou assim: a insônia seria considerada uma doença do sistema nervoso central ou só um distúrbio? Dependendo do grau de insônia, o médico pode iniciar um tratamento, uma medicação. Isso seria um tratamento que poderia evoluir para uma cura ou seria recorrente? olha, eu não sei te responder, porque quem vai saber te responder é o médico neurologista. Mas a insônia, você só entra com medicação. O ideal é que você entre com medicação, mas existe a insônia, que é um distúrbio do sono, mas também existe insônia por má higiene do sono, tá? Então, assim, quando é insônia, o médico que você não consegue melhorar com essa higiene do sono, o médico vai ter que entrar com uma medicação. Mas essa é uma medicação para você dormir, tá? Então, não vai ser uma medicação que não vai curar, ela só vai fazer você dormir, tá? Então, eu falo muitas vezes que se você não faz a higiene do sono, a medicação vai ser uma muleta, tá? Então, não compensa, porque você vai viver o resto da vida assim. Mas existem não é minha área, mas algumas insônias que realmente você pode dar condição, oportunidade para o paciente dormir e ele não dorme, tá? Aí quem avalia isso é o neurologista ou psiquiatra que tem essa formação em sono. Tá? Entendido. Aí a Natália mandou aqui no chat também. A enxaqueca tem alguma associação direta com DTM? Na verdade, é mais ou menos o contrário. A gente tem que entender que a enxaqueca, né? A enxaqueca, doença, a migrânia, ela é a própria doença, ela é uma cefaleia primária, tá? Então, o que estudos assim de acompanhamento mostram é que a enxaqueca, ela predispõe você a desenvolver a DTM, tá? E uma vez que você desenvolveu a DTM, você pode intensificar as dores de cabeça, a migrânia, e cronificar. Então, se você tinha aquela migrânia que era episódica, ela pode se tornar crônica. E aí a gente entra na síndrome de sensibilidade central. E aí você tem que fazer o tratamento em conjunto. Não adianta só o cefaliatra, o neurologista, medicar você para uma cefaleia crônica e você não tratar a DTM, como se a gente tratar a DTM e não controlar isso, e o médico não controlar isso, a gente não consegue tratar a DTM, tá? Certo. A Raíssa mandou assim: o cirurgião dentista trata algum distúrbio do sono ou somente faz o diagnóstico e encaminha para o médico especialista em medicina do sono? Não, é assim, ó, o cirurgião dentista, na verdade a gente não faz diagnóstico, a gente encaminha para fazer o diagnóstico, tá? Então, se você tem um paciente ali que você desconfia que tem apneia do sono, tá? E a gente sabe que o cirurgião dentista, ele pode atuar, né, dentro da clínica, eu faço isso, a gente pode atuar no tratamento de ronco e apneia leve, tá? Com aparelho intraoral, né? Então, a gente faz o aparelho de avanço mandibular. E só que quem tem que falar qual vai ser a forma de tratamento é normalmente o otorrino ou o pneumologista que vai fazer o exame de apneia, ele vai dar o diagnóstico de apneia, e dependendo da gravidade da apneia, ele vai indicar o CPAP, aí vai ter a medida geral, que é perda de peso, tomar cuidado com bebida alcoólica, não fumar, e aí ele vai falar, ou vai ser o CPAP, que é o aparelho de pressão, ou se for uma apneia leve, dá para ser com o aparelho intraoral. O que acontece às vezes é que o paciente que não se adapta ao CPAP, que tem uma apneia moderada ou grave, a gente acaba pondo o aparelho intraoral para o dano não ser tão grande. Então a gente consegue, às vezes, de uma apneia grave, às vezes, levar para uma leve, às vezes uma moderada a gente consegue sucesso total, ou um sucesso parcial, a gente sai de uma moderada e vai para uma leve, mas já é alguma melhora. Mas o tratamento padrão ouro é o melhor tratamento, o mais eficaz é o CPAP. Então a gente atua nos casos em que o médico faz o diagnóstico e
devolve para a gente. Só que a gente tem que estar com o nosso paciente ciente desses sintomas para poder encaminhar para o médico, para ele poder tratar. Porque senão a gente também não trata o quadro de dor, tá? Certinho. A Michelle perguntou assim: o uso de melatonina é recomendado para. Calma, o uso de melatonina é recomendado? Olha, o uso de melatonina, ele é recomendado sob prescrição médica, tá? O problema da melatonina é que existem diversas formas ali, comerciais, né? A melatonina, às vezes, você compra num lugar, fala que vai vir alguma coisa, nem sempre é isso. A manipulação é muito diferente. E então, assim, cada indivíduo é uma dose, existe melatonina que é sublingual. Então, na verdade, hoje compra-se melatonina sem prescrição médica. No meu ponto de vista, o médico deveria ter que prescrever, tá? Porque melatonina não é algo tão simples assim. Precisa ver se realmente tem a necessidade e qual vai ser a melatonina, né? Porque existem diversas lojas aí, diversas marcas, e quantos miligramas você vai tomar, tá? A gente tem de 3, a gente tem de 5, a gente tem de 10, e aí é o médico que tem que prescrever, tá? A gente teve duas perguntas relacionadas a isso, que pergunta se aromaterapia ou auriculoterapia podem ajudar a auxiliar no combate à insônia. Tá. A auriculoterapia eu não sei te falar, tá? Porque eu nunca li nada a respeito, mas também nunca procurei. O que eu sei é que existem estudos de aromaterapia, tá? Eu até vi o estudo na época que eu estava fazendo estágio lá no Instituto do Sono, no ambulatório de insônia. Eu vi 2 estudos muito interessantes sendo conduzidos. Um deles era por um naturólogo que fazia, mas ele mesmo fazia as essências de lavanda e ensinava como deveria ser usado. Eu, por exemplo, não sabia que você tem que pegar o frasquinho, rodar, inspirar, tem toda uma técnica. E ele mostrou que houve sim uma melhora na insônia, e acompanhei também um estudo de meditação, vi ele acontecer, e uma melhora na insônia com a meditação, mas aí você tinha, quem conduziu era uma pessoa que tinha formação em meditação, e também vi muitos benefícios também com a yoga, que eu já li alguns estudos, tá? Certinho. Bom, agora a gente vai para a pergunta-chave, então, a pergunta que vocês deverão colocar lá no formulário, no campo destinado para isso. Eu vou fazer a pergunta para a professora. Já foi enviado no chat o link para vocês terem acesso a esse formulário. Então, vamos lá. A pergunta, então, para o formulário, pessoal, é: como devo proceder com o paciente com diagnóstico de DTM dolorosa e relato de ronco alto frequente com pausas respiratórias? Eu que respondo? Isso, agora sim. Eu achei que eles tinham que... Não, é que quando a gente vê isso, a gente suspeita de apneia do sono, né? Então, a gente precisa encaminhar pro médico especialista em sono, tá? Tá certo. Então, pessoal, a resposta, né, que a gente vai aceitar ou algo similar é encaminhar para um médico especialista do sono. Certo, professora? Certo. Então, é isso. Se ficou alguma dúvida, mandem aqui no chat, que eu posso repetir também a resposta. Mas a gente vai aceitar, então, essa resposta ou algo similar, assim. Então, eu queria agradecer a participação da senhora, doutora Giovana. Muito obrigada pela disponibilidade, mais uma vez, de estar aqui com a gente essa noite. A palestra foi ótima. A gente teve vários elogios aqui no chat, estamos tendo ainda. E, então, muito obrigada mesmo, pessoal. Muito obrigada pela presença também aqui hoje. Espero que todos tenham gostado. Eu que agradeço a vocês pelo convite e a presença de todos vocês. Muito obrigada, doutora. Até mais. Até. Pessoal, ficou alguma dúvida em relação à resposta do certificado? Acho que não, né? A resposta, então, que a gente vai aceitar lá é encaminhar para um médico especialista em sono. Tá certo? Então, é isso, pessoal. Qualquer dúvida, a gente está disponível lá no Instagram. Mandem direct lá que a gente vai respondendo. E até a próxima palestra daqui 15 dias. Confiram lá no feed do Instagram que tem certinho as datas. Até mais, pessoal.